Falar em golaço, fortaço. Nós temos tá aqui o nosso querido Fernando Holliday. Fala, Holliday. Boa tarde. Que beleza. Tudo bem? Você sabe que você tá ferrado, né? Por quê? Tá. Porque você, cara, os caras falam que você vai falar do Bolsonaro, aí tem uns caras que falam que você não é mais Bolsonaro. Que confusão que foi isso aí, né, o Holliday? Ô Emílio, o negócio é o seguinte, nessa eleição, eu levei uma lição do eleitor, né? Eu fiz parte de um grupo, não era um partido, não era um movimento, mas várias pessoas em diversos partidos, em diversos movimentos, que fizeram uma leitura muito errada do cenário brasileiro e acreditaram que era possível construir uma terceira via. Quando, na verdade, o eleitor estava de forma muito clara dizendo o seguinte: só existem duas opções. Ou você é de direita e está com Bolsonaro, ou você é de esquerda e está com Lula. E ficou uma classe de liberais, na qual eu me incluo, que olhava para o eleitor de cima para baixo, com uma certa arrogância. Como que diz, quem é você para me dizer que só tem duas opções? Eu sou a melhor opção, eu vou te oferecer essa melhor opção, eu vou te apresentar o melhor candidato. E ficamos insistindo nisso a pré-campanha inteira, o primeiro turno inteiro, etc. E todo mundo que não tomou um lado, levou pau. Foi isso que aconteceu. E eu fui uma dessas pessoas. A partir do momento que eu vejo o resultado do primeiro turno e vejo esse recado muito claro, não só na eleição presidencial, mas também na eleição para o Congresso Nacional, eu repenso o meu rumo. Peraí, o que eu sou, afinal de contas? A minha trajetória é de alguém de direita. Sim. Se eu sou de direita, então eu vou, nesse instante, aderir ao único líder de direita que realmente existe no país, que é Bolsonaro. E não significa concordar com tudo que o Bolsonaro fala. Exatamente. Não significa concordar com ser um bolsonarista. Né? O ponto é o seguinte, toda ala ou todo lado na política tem a sua diversidade, né? Tem as suas alas, tem as suas diferentes formas de pensar. Então é possível você ser um liberal e estar com Bolsonaro, ser um conservador e estar com Bolsonaro, ser um libertário e estar com Bolsonaro, porque este grupo é o que forma a direita hoje no Brasil. Assim como o Partido Republicano forma a direita nos Estados Unidos, assim como o Partido Conservador forma a direita na Inglaterra e assim sucessivamente. Mas havia, e ainda há, infelizmente, uma certa arrogância de parte, principalmente dos liberais, que diz o seguinte: eu não vou me misturar com esta gentalha. E nesse eu não vou me misturar com essa gentalha, acaba, evidentemente, levando um recado muito claro do eleitor. Eu vou eleger quem tem lado. Quem tem lado tem meu voto. Quem não tem lado fica sem mandato. Holliday, você acha que essa questão aí é só a prepotência ou é a busca por protagonismo também? Porque a gente vê que tem grupos aí, né, que sempre estiveram assim, que nem você acabou de falar, com esse discurso: sou liberal, sou de direita, mas chegou nessa hora, simplesmente lavaram as mãos e falaram assim: vai aí, porque já que vocês não estão com a gente, então que se dane. Foi caso da Joyce Haussmann, que veio aqui, falou que era a favor do Brasil, mas quando a gente pediu um posicionamento, ela falou que ia votar nulo. Não só ela, mas como os outros grupos também, na qual você também pertenceu. E aí colocou, no final das contas, a derrota do Bolsonaro nisso. Falou assim: tá vendo? Você não olhou pra gente, olha só, foram esses poucos milhões de votos que a gente poderia ter trazido. Você acha que isso aí é só arrogância ou tem alguma outra coisa por trás disso também? Não, eu acho que tem uma estratégia maior, que é a tentativa de se reerguer como oposição ao petismo, né? Alguns desses grupos, algumas dessas pessoas entendem o seguinte: com o Lula subindo a rampa do Planalto, eu vou voltar a ser o antipetista, né? Eu vou fazer oposição, vou convocar manifestação, etc, etc. E aí eu volto a ser o tal dentro do antipetismo, sem depender do Bolsonaro ou do bolsonarismo, ou seja lá o que for. E é uma tentativa que coloca, inclusive, em risco o futuro do país. Exatamente. Porque, veja, são pessoas que não estão ligando para as políticas contra a liberdade de expressão que o Lula vai apresentar para o Congresso, ou para a política econômica desastrosa, ou para os ministros que ele vai nomear nas mais diversas áreas, ou as consequências desse governo nos próximos 4 anos ou nas próximas décadas. Dane-se isso. Essas pessoas estão simplesmente se importando com o seguinte:
com o Lula na presidência da República, eu tenho chances de que o meu grupo ou a minha personalidade volte a ter destaque como oposição Não ao vai PT. ter, porque vai ser calado. E dessa forma eu tento corrigir. Mas é tonto achar que vai... porque vai ser calado. Exatamente isso. É um erro grotesco. Então, porque é o seguinte, os caras são malacos. O Lula é malaco, porra. O Lula é malaquias. O que o cara vai fazer? Ele vai tomar o dinheiro agora. Sim. Ele vai tomar o dinheiro agora. Ele vai tomar alguma coisa, ele vai tomar. Daqui 2 anos, ele vai fazer prefeitura pra cacete. Boulos Talvez até São Paulo. Talvez até o Boulos seja prefeito de São Paulo. Aí ele faz o quê? Porque o PT tá morto. Porra, pega a última eleição pra prefeito. É que os caras não vê isso. Esse cara, Bolsonaro, é não sei o que, genocida, e não sei, o Lula é bonzinho. Eles não vê o que o cara vai armar. Daqui 2 anos, você vai ver o que vai sair de prefeito de cidade do interior, de capitais. Você vai ver, porque o PTzão volta à tona. Aí o que acontece? A gente vai pagar a conta, amigo. Alguém paga a conta. Certo. E é isso que nós vamos fazer. Pagar a conta e ficar quietinho. E eu digo mais. Aqui em São Paulo, atualmente, o candidato favorito à prefeitura de São Paulo é o Guilherme Boulos. É um negócio assim, absolutamente inacreditável, mas considerando que na capital o Haddad ganhou para governo do estado, o Lula ganhou para a presidência da República, enquanto em todo o resto do estado eles perderam e o Bolsonaro ganhou de lavada, indica que há uma tendência progressista na capital que pode acabar elegendo o Boulos como prefeito de São Paulo. O que significaria a primeira grande prefeitura, o pessoal já teve prefeitura em Belém e tudo mais, mas do porte de São Paulo nunca teve, né? Quase chegaram no Rio de Janeiro. Então seria a primeira grande prefeitura nas mãos do PSOL, que vai ter um apoio gigantesco do Lula, do governo federal, com investimento brabo do PT para conseguir eleger ele. Então... Porque ele vai tacar dinheirama, o Lula vai tacar vai tomar aí em nome dos pobres, sempre essa papinha. É um discurso bonito. Porque o que acontece? Pode reparar, o Bolsonaro, você querendo ou não, está entregando o Brasil no azul. Certo. As contas estão boas, no caixa. Eles estão tacando a desgraça. E tá saindo aqui toda hora. Tá desmontada a saúde, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pra quê? Pra gente pagar esse dinheiro que é do fura-teto. O Fernão explicou bem. O fura-teto é o quê? É dinheiro pro Lula não depender do Congresso, que o Congresso tá mais à direita. Ele caminhar sozinho. Ele já mata essa jogada, fala, que se dane. Vai enfiar dinheiro para Boulos, para um monte de petista, os petistas voltam e ficam mais 50 anos no poder e a gente fica aqui pagando a conta da turma, meu amor. A gente devia ser da estrelinha do 13, meu amor. Ia ser muito mais fácil, Holiday. Não é? A gente devia ser canhoteiro. Ia estar fazendo comercial. Sim, claro, meu amor. A carreta. Carreta, mas vem numa velocidade. E vem com ódio. A Marina. Marina Silva. Essa vai salvar a Amazônia. Não, ela não salvou. Ela não conseguiu salvar até agora, mas agora ela vai salvar. Até agora ela não conseguiu, coitadinha, mas agora ela vem. Ela já tá engordando. Por mais que o Lula tá com 30 quilos já. Essa análise de vocês é fantástica. Por mais que o Lula tá preparando todo o cenário. Você tá preocupado, Zuzu? Eu sempre. Opa, não tem como. Senti agora. Lógico. Esse é mais um aí. Eu senti agora você. Liberalzinho. Não, Zé Murinho, sim. Você é o gordão fascista. Liberalzinho, gatinho, nervoso. Vai pagar a conta, sim, senhor. Vai ver o Boulos prefeito de São Paulo. Não, mas enfim. Você vai ver o Boulos prefeito de São Paulo. Tá bom. Pode escrever aí, ó. Fazer isso aqui. Quis ficar bonito com a Anitta. Ninguém tava na manifestação, o gordinho lá. Ele só vem aqui, vai no Quis show. ficar bonito com a Anitta. Ele falou assim, eu não votei no Lula. Você foi lá? Não foi no Lula. Você foi lá ou não? É lógico que eu fui. Foi? Opa. Cadê que eu não vi uma foto? Vou te mandar a foto. Mas voltando à pergunta o Lula, ele não quer que tenha um substituto, na verdade. O Lula tem muita vaidade. Na direita, você acha que o Bolsonaro, ele continua com esse capital político para a próxima eleição? Ou você vê a possibilidade de alguém da direita aparecer e ele preparar esse nome? Olha, eu acho que seria muito arriscado tentar outro nome. O Bolsonaro, isso sempre partindo do princípio que os resultados das eleições foram esses que estão aí. Tá. O Bolsonaro, ele foi o segundo candidato à presidência da República mais votado da história do país. Muito. Quer dizer, não há ninguém hoje no cenário político que consiga
se comparar à figura do Bolsonaro. Então, a quantidade de votos que ele teve, a quantidade de apoios que ele conseguiu angariar, por mais que 4 anos seja muito tempo, não desaparece do dia para a noite. Então, eu acredito que ele continua, sim, sendo o principal candidato para 2026 e deve continuar sendo, porque a gente não pode simplesmente jogar esse capital político fora ou apostar em um cavalo que não foi testado, pelo menos não nessa magnitude. Tem outros ali, mas não foram testados nessa magnitude. Quer dizer, a gente pode acabar caindo no mesmo erro que a tal da terceira via caiu agora em 2022. Então, eu acredito que o Bolsonaro é um candidato natural e ele deve, desde já, começar a liderar a oposição ao governo Lula, com certeza. Se isso não for preso, né? Não prenderem ele do nada. Agora, eu tenho uma dúvida ainda com relação a essa questão da direita muito fragmentada. Você consegue enxergar meios para unir o pessoal da direita com relação ao que está acontecendo hoje e ao que pode vir a acontecer num governo petista? Porque eu não vou nem falar do MBL, porque eu acho que o MBL é um projeto de poder, não tem nada de ideologia nem de vontade espontânea ali, tudo muito programado. O Olavo já tinha falado isso com razão. Já falei, porra. Mas ninguém me escuta. Como que você enxerga essa falta de... Eu enxergo um pouco de falta de articulação da direita. Acho que ela é muito fragmentada. Até, por exemplo, você é um bom exemplo. Pô, errei. Aí você fala, pô, tem um monte de gente que começa, eu não confio mais nesse cara aí. Então, quer dizer... Como que você vê esse espaço? Dá para reconstruir um espaço? Onde você enxerga um espaço bom para trabalhar? Eu enxergo dois movimentos aí. Primeiro que é essa... Se me permitir, deixa eu só fazer um break aqui, que o cara esqueceu o break. Ele esquece a coisa importante. Na hora de encher o saco, ele vem. Agora ele esqueceu. Eu vou fazer um break. Vai lá, Reginaldo. Desculpa aí, gente. Pode ir que a gente continua na TV. Boa, maravilha. O negócio é o seguinte. Essa direita... digamos, que refuta o bolsonarismo, que não queria parceria, etc., e ainda insiste nessa tese, como é o caso, por exemplo, do MBL, eu acredito que está se esvaziando cada vez mais. Por exemplo, o MBL, originalmente, em 2020... eu ainda fazia parte do movimento, elegeu 3 vereadores, certo? Sim. Certo. Quantos vereadores em São Paulo o MBL tem hoje? Nenhum. Nada. Eu saí, o Marlon do Uber nunca foi muito do movimento, e mais recentemente agora o Rubinho Nunes, que era vereador do MBL, também saiu. Então veja, eu tenho a impressão que há um esvaziamento dessa direita que insiste em ficar se dividindo. De outro lado, há aquelas pessoas que têm dificuldade de, digamos, superar os equívocos do passado, que é o que eu estou passando agora. Bom, eu reconheci o meu erro, errei em não estar com o Bolsonaro desde o início. Inclusive, nem pretendo mais ser candidato a vereador aqui em São Paulo. Então, não estou no jogo eleitoral de 2024. Mas tem muitas pessoas que falam o seguinte: não, como você não esteve com o Bolsonaro desde o início, agora você não merece nenhum tipo de confiança. Então, você tem que superar 2 fases. A primeira é se livrar dessa direita que insiste na divisão, que eu acho que o MBL representa um pouco isso, e está sendo esvaziado. E o outro é, de alguma forma, fazer com que a militância ou os movimentos consigam superar os equívocos e as divisões passadas. Porque se a gente ficar preso em todas essas divisões, a gente não vai conseguir reunir a direita de novo e fazer uma oposição forte e decente ao governo Lula. Então, acho que esses são os nossos grandes desafios. E vou dizer uma coisa pra você, que fica esse negócio do Bolsonaro, porque isso aí também tem muito... A imprensa também ajuda muito. Estimula, isso. Né? Porque a imprensa, ela fica falando... Não, que são os bolsonaristas que estão na rua. Não é só bolsonarista que tá lá com esses caras com as bandeiras. Exatamente. É cara que não... Que falou, porra, bicho, indignado, isso é impunidade. É cara que tá indignado com a bagaça. Entendeu? Não é pró-Bolsonaro. Eu vejo dessa... Tudo bem, tem muito bolsonarista, lógico. Sim. Bolsonarista tem bastante gente. Vê aqui o cara junto de gente. Mas eu acho que não é só bolsonarista que tá preocupado com isso aí. O sujeito, ele fica desesperado. Quer dizer, eu fiz a manifestação contra o STF, contra Alexandre de Moraes, seja lá o que for, etc. Eu não vejo resultado, eu não vejo reação do Congresso Nacional. Então, a quem eu recorro? Então, eu vou desesperadamente para a porta dos quartéis. Eu vejo realmente como pessoas preocupadas com o futuro do país
que não conseguiram enxergar alternativas nas vias clássicas, digamos assim, e estão indo agora num ato em frente aos quartéis como uma tentativa realmente de digamos, ter uma iluminação, assim, onde é que eu vou conseguir uma solução para esses graves problemas do nosso país. Agora, você criminalizar essas pessoas, ofender essas pessoas que, na verdade, são famílias, né? São pessoas idosas, jovens, pais de família, mães de famílias, etc., que estão lá sem fazer ato de violência, sem atrapalhar a vida das outras pessoas, mas apenas buscando os seus direitos. Então, realmente, acho que resumir isso ao bolsonarismo é até mesmo um desrespeito com essas pessoas. Mas é algo que a reivindicação deles também é confusa, né? Mas o problema é que a Constituição em si mesma ela é confusa. O tal do artigo 142 que todo mundo fala, né? Ele é um artigo muito aberto. Ele começa definindo o que são as Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, etc., aí depois ele diz que é dever dele garantir o respeito à Constituição, o respeito à pátria, etc, etc. Mas o que isso significa do ponto de vista prático? De 1988, desde a promulgação da República até aqui, isso nunca foi usado de forma abrangente. Só em casos muito específicos, algumas intervenções federais relacionadas a problemas de segurança pública, como aconteceu no Rio de Janeiro. Mas de forma ampla e genérica, esse artigo nunca foi utilizado. E aí, a Constituição traz um outro problema, que é o seguinte: quando nós temos uma dúvida sobre o texto constitucional, quem diz efetivamente o que esse texto significa? O STF. Exatamente. Ou seja, você fica num ciclo vicioso. Que sempre acaba nele. Exatamente. E aí, no final, você sempre acaba no STF. É lógico. Mas é um mecanismo, é um último mecanismo para reequilibrar e restaurar a lei e a ordem. A questão é, ele sempre foi invocado com relação a questões de segurança pública. Sim. Só que agora a gente está falando de restauração da ordem, de crimes cometidos no órgão de cúpula do Poder Judiciário. Mas eles foram ocupar, o judiciário foi ocupando o poder aos poucos. Eles foram botando popular lá eles foram botando a cabecinha. Eles foram botando a cabecinha. Foram botando agora eles estão mandando. Contra a caneta existe o poder coercitivo das Forças Armadas. Esse é o ponto. É força. Contra a caneta é força. Então, mas o grande problema que a gente vê hoje é que, assim, quem vai julgar essa questão de as forças devem tomar o poder agora? Quem julga isso? E não é tomar poder também, porque a galera viaja nisso. Eu já ouvi leitura de falando, o presidente sai e entra o exército e toma conta de tudo. Não. Decreto presidencial para restabelecer a lei e a ordem, prendendo quem cometeu crime. Precisa botar ordem no galinheiro. O galinheiro tá confuso. Eu não sei quem vai botar ordem no galinheiro. Eu sei de uma coisa. Então, que é só do nosso. Que a gente estava conversando agora. Sobre. Porque quem domina isso é o Maquiavel. Sim, total. Ele o próprio. Se você pegar o príncipe e der uma pincelada. Uma pincelada. Pega o príncipe e dá uma pincelada. Você vai entender. Ele fala o quê? O governante, o melhor para ele é ser amado e temido. Porém, entre o amado ou temido, é melhor ser temido. O bom é ser os dois. Sim. Hoje em dia, eu vou perguntar para vocês agora. Pergunte. Quem é o amado? Batista. E quem é o temido? Boa. Então... Quem é os dois? Estão juntos. Então, quem é o temido? Quem é o temido hoje em dia no Brasil? Você sabe quem é o temido? Sei bem. Sim. O amado, você sabe. O amado tá quietinho. O amado, porque o amor venceu. O amado. Então você tem o amado e o temido. Pro Maquiavel, o temido é muito melhor. Então, meu amigo... Eu acho que o amado e o temido estão juntos. Que a cama é doce. Eu acho que nós invertemos o Maquiavel aí, porque o amor venceu, não é? O amor venceu. Então, hoje é o amor que tá em voga. O amado então, meu amigo, o amor vai ser diplomado. Meu querido Holiday, você, o dia que você quiser, pode voltar aqui. Maravilha, é sempre um grande prazer, uma grande honra. Peço às pessoas aí que me sigam no Instagram, no Twitter. Sigam também Lucas Pavanato, que deve ser meu sucessor na vereança em São Paulo. Fica aí o nome, você tá Lucas saindo Pavanato. do jogo, pô. Tô saindo, chega de ser vereador, não, mas não dá mais. Mas você também... Talvez eu venha no futuro para outros postos, você mas não para vereador. Então, mas você passou muito apuro, né? Eu tive que usar colete à prova de balas por vários meses. Mas um dia você vai contar essa história? Vou contar. Ou você acha que essa história é muito pesada?
eu preciso que a história acabe, né? Ah, tá. Porque a investigação ainda está acontecendo. Mas um dia essa história vai acabar e eu vou contar ela nos mínimos detalhes. Aê. Porque essa história não foi muito falada. Não, exatamente. Mas porque ela não acabou, né? Sim. Ela não acabou ainda. É uma história bem complicada. É uma história bem complicada que o nosso querido Holliday passou lá na Câmara. Sim. E eu não quero falar sobre isso porque é um assunto que... Tá rolando ainda. É um assunto muito complicado. É, bem pesado. É isso aí. Obrigado, viu? Valeu. Holliday, põe a rede aí. Fernando Holliday, @Fernando Holliday no Instagram e @Fernando Holliday no Twitter também. Pode seguir o Holliday aqui na programação da Jovem Pan. É isso, Zuzu?